Estamos aqui com o profissional Ricardo Mota para o nosso intimista e rápido podcast acerca do assédio moral. Como que a Justiça do Trabalho definiu o assédio moral e onde mora o liame entre uma mera perturbação do ambiente de trabalho? A Justiça do Trabalho, assim como o Ministério Público do Trabalho, e o Ministério do Trabalho, eles vêm atuando de forma conjunta para evitar, no caso da Justiça do Trabalho, punir o patrão que pratica assédio moral internamente nas suas empresas. O dano moral é diferente. Por quê? O assédio moral ele requer principalmente dois itens que são essenciais para a comprovação do assédio moral. Primeiro, a intenção de causar o dano e deixar a pessoa em situações vexatórias, humilhantes, degradantes. E o segundo é a tempestividade, ou seja, a prática tem que ser rotineira. Um único fato pode ser já um dano moral. Por exemplo, o empregado é demitido, aí quando volta na sua mesa ou no seu posto de trabalho para retirar os seus pertences, ele é seguido por um segurança na frente de todo mundo, que o segurança fica ao lado dele, exatamente vigiando para ver se ele vai levar alguma coisa que não seja exclusivamente seus pertences. Isso é um dano moral, porque foi um evento único. O assédio moral, ele requer, mais uma vez, um comportamento contínuo. E aí existe uma divergência, qual seria esse tempo mínimo para a comprovação? Hoje a jurisprudência tem seguido um tempo mínimo de 6 meses, mas nada impede que, por exemplo, você esteja num contrato de experiência, que são de 90 dias, e você sofrer assédio desde o início até o final. Então não é uma regra fixa, mas não pode ser, mais uma vez, um fato único. Quais são os principais impactos psicológicos e comportamentais do assédio moral nos trabalhadores? Dentre os casos que você tem testemunhado na carreira. Sim, o assédio moral ele pode causar diversos danos ao trabalhador. Danos ativos e homicídio. Por exemplo, ele pode se tornar uma pessoa agressiva, ou ao contrário, uma pessoa silente. É muito comum causar afastamento. O assédio moral, uma das práticas, é o afastamento do trabalhador das rotinas diárias do seu departamento, da sua empresa, causando exatamente isso, um dano psicológico, um abalo, porque você vai se sentir menosprezado, você vai se sentir excluído do bom ambiente de trabalho. Então, hoje temos uma questão que pouca gente conhece, que é o contrato de inação. Posso até falar que foi publicamente divulgado. O apresentador, Serginho Groisman, ele trouxe isso à baila, à tona. O que é o contrato de inação? É você contratado para não fazer nada. Olha que coisa interessante. E eu posso falar, eu passei por isso na minha vida profissional. Chegava no meu superior, distribuía tarefas para todo mundo e a minha. Não, você não. O que eu vou fazer? Nada. E aí, hoje a emissora que o contratou, colocou ele para fazer projetos. E ele ficou afastado da mídia durante 4 a 5 anos. E ele entrou em profunda depressão, principalmente por causa da profissão dele, precisa estar na mídia. E então, ele alegou que ele queria rescisão contratual por justa causa da empresa, porque não dava serviço para ele. Isso causou depressão profunda. E ele emagreceu muitos quilos. Outras pessoas enveredam, ao contrário, passam a comer mais, utilizam drogas, sejam elas legais ou ilegais. O seu ambiente familiar se torna muito ruim, porque é impossível você falar que não consegue misturar. Todo mundo mistura. Até muito mais vezes, principalmente no âmbito empresarial, você passa mais tempo dentro do trabalho que só na sua residência. Bom, professor, a gente tem um teórico chamado Christopher Dejoux, que ele versava muito sobre a banalização das injustiças sociais e a identidade do trabalho na vida do cidadão. Você acha que, dentro do panorama de evolução legal, reformas trabalhistas e afins, essas
mazelas detectadas nessa teoria foram utilizadas como um aprimoramento? Você tem visto um efeito positivo na evolução legal? Não existe lei que regulamente o assédio moral hoje no país. O assédio moral pode desencadear crimes previstos contra a honra no Código Penal: difamação, calúnia e injúria. Todavia, na área trabalhista, o empregado ele tem o direito de dar justa causa, que a gente chama de rescisão indireta, quando o seu empregador comete esse tipo de infração. Mais uma vez, não é uma infração legal, porque não há lei que regulamente. A reforma trabalhista, ela foi mais a favor do empregador, tentando trazer um equilíbrio, segundo a justificativa dos nossos congressistas, as relações, principalmente judiciais. Todavia, para o empregado, houve uma série de derrotas, uma série de perdas de conquistas históricas, e hoje, com relação a essa banalização que o nosso teórico defende, ela vem se desencadeando principalmente nessa geração digital, midiática. Hoje, há uma forte tendência, principalmente entre os jovens, de banalizar a carteira de trabalho. Você hoje é pormenorizado porque você tem um emprego formal. Os influencers todos defendem isso, e aí está realmente, desculpa até a redundância, influenciando uma geração de uma forma muito negativa. Porque você ouve ainda relatos, entrevistas na mídia, da honra que a pessoa tem de falar: poxa, agora eu estou empregado. Mas essa geração que vem agora não quer essa honra, não quer essa segurança. Isso, para mim, não é uma revolução, é uma tendência mercadológica que só o futuro vai dizer efetivamente. Mas novas regulações, novas formas de trabalho precisam realmente serem normatizadas, mas é uma realidade sem volta, inclusive o teletrabalho. Sim. E como o senhor já havia dito, né, sem uma lei federal específica, quais fundamentos legais sustentam decisões sobre assédio moral? Com certeza, princípios principalmente constitucionais: violação da dignidade humana. E na área trabalhista, violação da dignidade do trabalhador, causando transtorno no bom ambiente de trabalho. Porque um ambiente de trabalho que as pessoas estão insatisfeitas e que há a prática desse assédio, com certeza o ambiente não será saudável. E não é um lugar bom para vocês trabalhar. Aí o próprio empregador também perde, porque a produtividade vai cair. A gente chamava na minha época vestir a camisa da empresa, coisa que você não vê mais. Hoje tem a figura do colaborador, que foi uma tentativa do recurso humano de trazer o trabalhador para dentro das decisões. Ou seja, olha, você não é mais uma mão de obra única, você colabora com a empresa. O resultado dela é fruto da sua participação. Isso é uma estratégia. Funciona. Perfeito. Quais práticas organizacionais mais frequentemente configuram o assédio moral? Existe assédio, diferentemente do assédio sexual, que tem que ser verticalizado do superior para o inferior, o assédio moral pode ser tanto de cima para baixo, pode ser na mesma linha, colegas de trabalho, no seu mesmo nível hierárquico, praticando, e pode ser o inverso, a equipe minando o seu chefe, ou seja, dos inferiores para os superiores, assediando o seu chefe de uma forma destrutiva, para poder exatamente tirá-lo daquele posto. Então, hoje, basta, mais uma vez, configurar aqueles dois requisitos, ou seja, ser repetitivo, contínuo, e ficar clara a intenção. Tá? Isso é muito importante. Ele tinha a intenção de causar isso. Inclusive, vamos lá, pode continuar. Acho que essa próxima pergunta vai se encaixar bem. Quais provas são mais relevantes em casos de assédio moral na Justiça do Trabalho? Perfeito. É muito legal essa parte, porque é o seguinte: todas as provas são admitidas de direito, então
o máximo que você conseguir reunir de provas documentais será essencial. Mas, muitas das vezes, o assédio, ele é no escuro. Ou seja, não aparece para as outras pessoas. As outras pessoas veem o seu comportamento mudando. E aí vão perguntar, o que houve? O que está acontecendo? Muitas vezes você fica silente, com medo de retaliação, de perder o seu emprego. Nesse contexto, então, temos as provas documentais, testemunhas, que podem, gravações, só que mais interessante é que a Constituição, ela indica que a prova obtida de gravações só com a anuência da outra pessoa que está falando contigo, exceto na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, se você tem lá um áudio, vamos imaginar uma situação, a pessoa liga para você todo dia para efetivamente falar sobre o seu comportamento, a sua atuação de forma degenerativa, tá? Trazendo aí para você profundo transtorno psicológico principalmente. Você vai comunicar a ele que você está gravando? Se você comunicar que está gravando, ele vai parar na hora. Então, óbvio, a regra geral ainda continua. Todavia, na Justiça do Trabalho, se essa é a única prova que você tem, o juiz aceita. Não só para assédio moral, como para sexual também. Perfeito. E o home office dificultou a identificação e a prova do assédio moral? Sim. Porque aí, no caso, um exemplo, você não vai ter testemunhas. Porque o tratamento é diretamente com você, salvo eventuais reuniões, mesmo sendo por plataformas digitais, todos participam, todos estão ouvindo, então a gravação ali teriam testemunhas para corroborar o assédio. Mas, indubitavelmente, ficou mais difícil, porque você, efetivamente, está diretamente tratando com ele. Então, esse seria um exemplo de que a gravação é a única forma. Aí, porque e-mail, se tiver e-mails, memorandos, aí fica mais fácil, que são provas documentais, contra elas não tem o que argumentar. Mas ficou assim, ficou mais difícil. Agora, mudando de cenário, a gente já falou muito sobre um dano já tendo acontecido. Existe alguma forma, uma medida mais eficaz de prevenção, uma forma profilática em relação ao assédio, para a pessoa já não sofrer? Algo preventivo? Com certeza. Todas as empresas hoje que têm esse norte, um dado muito importante para vocês, em 2023, há 3 anos atrás, a CIPA, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, virou CIPA mais A. A CIPA mais A por quê? Incluíram mais um A. Então era Comissão C, Interna e P, Prevenção a Acidente. Agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Criaram uma nova função para a CIPA. Assédio sexual e assédio moral. Então, esse órgão passou a ter uma função de prevenção. Então, a CIPA, além de adotar programas, medidas, políticas, estratégias, divulgação, palestras, tudo que for possível, que agora é a função legal dela, as próprias empresas, vendo que o assédio moral causa prejuízo concreto, vem adotando medidas preventivas, ouvidorias, canais de atendimento e o compliance. O compliance hoje é a melhor ferramenta que você tem para poder evitar a prática do assédio moral internamente, mas infelizmente só grandes empresas têm recursos financeiros para a sua inclusão, sua criação. Pequenas, porque hoje, se você for olhar o nosso cadastro de CNPJ, a maioria absoluta das pessoas jurídicas que sustentam o Brasil são ME, microempresa, empresa de pequeno porte e, há pouco tempo, o microempresário individual. A maioria. A minoria são sociedades limitadas e sociedades anônimas. Então, essa grande massa não tem condições financeiras de instaurar, o compliance. A saída é a conversa e educação, principalmente para o empresário, porque, mais uma vez, vai trazer prejuízo para ele, não só no seu próprio negócio no dia a dia,
como judicialmente, sendo condenado pela prática de um funcionário seu que você não supervisionou. Muito esclarecedor. Gostaria muito de agradecer pela elucidação em relação à seara legal, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, e porque tem reflexos psicológicos hoje em dia, que as pessoas acham que é muito pouca coisa, até procurar uma terapia, ou até falar com algum amigo, ou até procurar a própria justiça, e fica tarde demais. Tem gente que não tem noção de que isso é um abuso, e acaba acionando os dispositivos errados até. Muito obrigado por esclarecer esse tempo para nós, mestre. Muitas empresas também estão instaurando parcerias com psicólogos, com consultórios de psicologia, exatamente, até mesmo trazendo para dentro da empresa, para palestras, assessoria, consultas. A própria Veiga de Almeida tem, gratuitamente aqui para os seus funcionários e para os seus parentes, uma assessoria muito legal, porque, inclusive, eu soube outro dia que o número de burnout diminuiu bastante em função dessa nova estratégia adotada pela universidade. Foi um prazer poder ajudá-los. Igualmente, mestre. Obrigada, Obrigada. professor. Gratidão.